'Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Don't be afraid of falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Don't be afraid of falling. 'Cause you know we gon' fly.
editado pela chamada pública número 001/2020, Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha, com fundamento na Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural. A Companhia Forquilhense de Teatro Vivarte foi fundada há 6 anos pelo presidente e dramaturgo Carlos Henrique Mendes. Ela visa o público infanto-juvenil. Com seus espetáculos educacionais, ela vem trabalhando através dos anos com audiovisual, teatro, música, dança, artesanato e muitas outras coisas. Então, desejo a vocês uma boa formação. Fiquem agora com a formação A Evolução da Dança e o Método de Pinambausch com o professor Everton Andrade. E aí, galerinha? Estamos aqui entrando agora no módulo 4 do projeto da Lei de Aldir Blanc, né? Como a gente tinha falado antes, a gente já falou sobre o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3, agora vamos entrar no módulo 4. Para quem está pegando o vídeo de agora, meu nome é Everton Andrade, sou professor e coreógrafo da Companhia Forquilhense de Teatro Vivarte. Para quem está entrando agora e vai ver essa questão do módulo agora, o módulo 4, que vai ser a criação de uma pantomima, eu vou dar um resumo do módulo 1, módulo 2 e do módulo 3, que é para vocês entenderem até onde eu quero chegar. Mas basicamente, eu prefiro que vocês assistam o módulo 1, assistam também o módulo 2 e assistam o módulo 3, porque como aqui vai ser um resumo, vocês vão perder muita coisa. E caso vocês tenham alguma dúvida que vocês queiram perguntar sobre o módulo 1, o módulo 2 e o 3, vocês podem comentar que eu respondo logo embaixo, ou qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo próprio Facebook, tá certo? Na questão do módulo 1, a gente falou sobre a evolução e a história da dança e a importância do alongamento. A história da dança eu peguei lá da pré-história até os tempos atuais, passando pela dança do Renascimento, a dança milenar, a dança primitiva. Peguei também um pouquinho da dança contemporânea, a dança moderna. Então eu peguei todas essas questões da dança, né? Expliquei cada uma, como servia, para que eles usavam, como foi que surgiu, isso no módulo 1. E falei também sobre a importância do alongamento. Tanto a importância de fazer, para que serve, e também falei sobre os benefícios que ele traz à sua saúde, sendo que ele traz a questão da memória corporal, o bem-estar, questão de aliviar as tensões, aliviar também o estresse, a ansiedade, entre outras coisas. Isso foi o que eu falei sobre o módulo 1. No módulo 2, eu já entrei sobre... No módulo 2, eu peguei sobre os primeiros passos, né? Os primeiros passos, que é o princípio do movimento, e a sequência de passos. Nesse módulo 2, eu peguei o quê? Como eu já falei sobre a importância da dança e a importância também do alongamento, eu peguei agora no módulo 2 o princípio de passos. O que seria esse princípio de passos, esse princípio de movimento? Seria a criação, seria um pouco que o coreógrafo, um pouco que o seu diretor estuda, né, e analisa para fazer a montagem de uma coreografia ou de uma peça. E com a questão da sequência de passos, eu peguei duas visões. Uma foi a visão do próprio coreógrafo, onde ele vai ver qual é a melhor forma de passar o passo para o próprio bailarino, como ele também conseguiria pegar esses passos, seja sendo contagem, sendo por barulho, seja pelo tempo da música, pelo como é que eu posso dizer? Pelo um medidor de tempo. Então ele pode ver qual é a melhor coisa que ele faz para pegar e qual é a melhor forma que ele faz para passar. Já na visão do bailarino, eu peguei também a visão de como ele recebe o passo, né? Como o coreógrafo passa o passo para ele e qual é a melhor forma que ele adapta para ele também
pegar essa questão dos passos, como é que ele faz para memorizar, se é na sequência que o coreógrafo passa, se ele consegue pegar realmente nessa ideia de contar, ou se ele pega nessa ideia de fazer sons. E isso foi no módulo 2. Já no módulo 3, eu peguei um pouco sobre Pina Bausch, né? A questão do movimento de Pina Bausch, porque realmente é muito essencial para essa ideia. Porque o movimento de Pina Bausch é nada mais, nada menos do que ver o que você quer fazer, ver qual é a sua questão de passo, ver qual é a sua questão de gestos, ver suas palavras, ver seu texto e inserir gestos neles, seja ele para aumentar a ideia de palavras. Com este método de Pina Bausch, a gente já começa a ter uma visão de pantomima. A diferença desses dois métodos é que o quê? Na questão de Pina Bausch, ela acredita que não é só o gesto e nem só a palavra vai articular, vai conseguir dar a mensagem toda, porque um vai complementar o outro. Já na pantomima, palavras já não são utilizadas, porém não deixa de fugir do método de Pina Bausch, porque a questão do método de Pina Bausch inclui também a questão da musicalidade na parte dançada. Então, o método de Pina Bausch acaba caindo um pouquinho na questão de pantomima, onde você precisa entender o seu corpo para você conseguir passar mais ainda, porque na pantomima você já não vai usar palavras, você vai usar somente gestos e você vai ter que passar literalmente a mensagem pro telespectador já com a questão de só gestos, no máximo uma musiquinha de fundo, né? Só que para a gente pegar a pantomima, vamos primeiro saber qual o que é uma pantomima e em si vamos saber também de onde surgiu, quando foi, se teve outras ideias, porque pantomima surgiu junto com o teatro. Foi a primeira coisa que surgiu do teatro, foi a questão de pantomima, porque não tinha texto em si montados. Os primeiros montadores de texto mesmo, de texto falado, porém foi também os textos, eles começaram com textos somente de gestos, foi o Ésquilo e Aristóteles, então foi bem lá atrás. Mas agora vamos vamos identificar o que é o significado de pantomima. Pantomima é um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos através da mímica. Então, a pantomima anda bem coladinho com a mímica ali. É a arte de narrar com o corpo. É uma modalidade cênica que se diferencia da expressão corporal, que já dá essa quebra da questão da Pina Bausch, que a Pina Bausch ela quer o quê? Ela quer a expressão corporal. Porém, a pantomima ela já não quer tanto a expressão corporal, porém, ela quer que você consiga passar essa mensagem, mas também ela se diferencia da dança, porque para eles é um gesto, não é dançado, são gestos, é uma mensagem que eu quero passar com o meu próprio corpo, né? E basicamente é a arte da mímica, porque a mímica ela é basicamente o gesto, ela nem é dançado e nem é uma expressão basicamente corporal. Porém, como a gente tinha falado sobre Pina Bausch, qualquer movimento que você faça tentando passar uma mensagem, ele se denomina, para ela domina a dança. Porém, essa questão da pantomima, ela já dá realmente essa quebra de ideias. Para quem é que é mais utilizada a questão da pantomima? A questão da pantomima, ela é mais utilizada para comediantes, cômicos, palhaços, atores, bailarinos, enfim, né? Essas pessoas que tentam interpretar alguma coisa, basicamente o estudo da pantomima é essencial, porque mesmo que eles não cobrem a questão da expressão corporal, você precisa ter a expressão facial e você precisa também expressar com o corpo a mensagem que você quer passar. Na modalidade da pantomima, precisa buscar a perfeita forma do corpo, seja ela a linha, através dos gestos, que será dito a mensagem que você vai fazer. Ou seja, se eu tenho uma mensagem para ser feita, a pantomima, você precisa
é conhecer basicamente o seu corpo. Uma das habilidades de um pantomima é a transfiguração do ator. É onde ele vai conseguir se transfigurar, onde ele vai conseguir entrar no personagem, vamos dizer assim. Eles necessitam, vamos dizer assim, que o ator, para poder entrar no personagem, ele precisa primeiro conversar com ele. O que seria esse conversar com ele? Ficar na frente do espelho, ver o seu corpo, conhecer o seu corpo completo e fazer o quê? Pegar essa ideia de corpo e transformar. Ou seja, a pantomima requer isso. Requer que você pegue essa ideia do corpo, essa ideia da fala, essa ideia dos gestos e você acabe quebrando. É aquela coisa que eu tinha falado lá no método, no módulo 3, que é quando um ator entra em cena, ele não é mais um ator, e sim é o personagem criado, e ele tem que passar isso para a plateia, principalmente se a plateia conhece o próprio ator. A plateia vai querer identificar que você não que você não é aquela pessoa que ele conhece, e sim o personagem a qual você está dentro. Por mais difícil que seja trabalhar e introduzir a pantomima em um grupo que seja acostumado com o texto, sempre é possível criar através da gestualidade. O que seria isso? Seria a questão do trabalho, já levado também para Pina Bausch, onde tudo está se encaixando agora. Que seria o quê? Onde o ator vai pegar o seu texto, vai estudar o texto bonitinho e vai ver como é que ele vai conseguir gesticular aquilo. E será que se os gestos que ele está fazendo vai conseguir passar a mensagem sem texto? Porque não adianta eu estar gesticulando e os meus gestos para o público não fazer sentido nenhum. Tipo, eu tô aqui dando um texto onde eu falo, vamos pegar uma fala de Ranieri, que é uma peça que a gente está entrando agora. Eu vou falar eu faço o papel de um médico e eu vou falar para mãe de uma paciente que tá num estado de câncer, que a gente tá vendo. Ela tá muito desesperada sem saber o que tá acontecendo. Eu vou falar, tipo, calma, não precisa se preocupar assim, não. Será que o meu gesto tá realmente tentando transmitir a calma pra ela? E será que a minha plateia tá vendo essa questão de eu transmitir a calma? Então é isso que a questão da pantomima vai acabar trazendo. Você conhecer o seu texto, conhecer o seu corpo e você conseguir fazer os gestos de acordo com o seu texto. Porque na pantomima já não tem texto, então vai ser só gestos. Então, se eu fosse fazer só gestos, se eu fizesse isso aqui só com gestos, pedindo calma, com certeza a plateia ia pensar que eu tô esnobando a mãe da menina por estar lá desesperada. Então, tudo depende de conhecer o texto, conhecer a mensagem que você quer passar. Porque a pantomima, ela anda, como eu tinha falado antes, lá na questão do que é pantomima, ela anda junto com a mímica. Porém, existem vários tipos de pantomima, se a gente for pegar da história lá do começo da parte teatral, que seria, existe a pantomima sagrada, a pantomima antiga, tem a pantomima clássica, a pantomima romântica, a neoclássica, e também tem a pantomima moderna e a pantomima cinematográfica. Ou seja, existem vários desses todos tipos de pantomima, fora que tem a pantomima também levada, que chamamos de pantomima cristã, que essa já veio, é a mais atual pantomima que tem. No caso da pantomima sagrada, ela surgiu lá na Grécia Antiga, que era onde eles conseguiam, onde eles pegaram esse modelo de fazer a primeira parte teatral, onde realmente surgiu a palavra mais para o teatro, que foi lá na Grécia Antiga, que eles pegavam essa ideia de pantomima na parte de rituais religiosos, mas não foi só na Grécia Antiga, foi também na parte dos sumérios, dos hindus, egípcios e também os gregos, que foram isso há 5.000 anos atrás, que é onde a gente tem registros pintados e coisas deste tipo. E essa pantomima sagrada, eles acabavam que os sacerdotes, eles iam no templo, iam em questão de festas, e eles traziam essa ideia do sagrado, levando
fazendo essas pantomimas, interagindo com o público sem falas, somente com gestos, como se ele fosse o divino. Então eles pegavam essa ideia de pantomima sagrada por causa que era um jeito que eles faziam os rituais de adorar o ser divino deles. Então eles pegavam essa ideia. Não é bem levado para dança, mas sim uma expressão onde eles conseguiam entrar. Já no século IV a.C., na Grécia Helênica, também tinham começaram a surgir, ficaram mais famosos ainda, os rituais chamados de rituais dionisiânicos, que era levado para o deus Dionísio, né? E essa ideia de pantomima também era usada, só que dessa vez eram umas tragédias escritas por Aristóteles, que ele escreveu a sua obra, e uma das obras de tragédia que mais chamou a atenção nessa época foi a tragédia chamada A Poética, que elas citavam os primeiros mimos, né? O que seriam os mimos? Seriam essas pessoas que fazem mímica. E os primeiros mimos citados na história foi Sofron e Siracusa. Foram os primeiros mimos, esses primeiros mimos da história citados realmente como forma teatral. Ele tinha uma necessidade de trazer essa questão de... eles já trabalhavam mais a questão de personificação, eles já trabalhavam mais a questão de corpo, eles já trabalhavam mais os gestos exagerados. Então, essa foi conhecida como a pantomima antiga. Era a pantomima sagrada, em seguida veio a pantomima antiga. Já no reinado do imperador romano Augusto, ele resolveu promover mais ainda essa questão dos pantomímicos. Então ele começou a realizar festivais nos palácios e ele trazia todo o reino, né, todo o seu império para assistir, geralmente com 40 mil pessoas, por aí. E ele começou a criar esse apogeu de mímica, esse apogeu de pantomimas. O poeta Lívio Andrônico, que era levado para essa época, foi considerado o primeiro one-man show, né? O primeiro show de um homem só lá, que veio da história do teatro. E foi o inventor da pantomima da pantomima romana. Isso lá levado já para Roma, saindo da Grécia, indo para Roma. Então, como ele criou essa pantomima romana começou a chegar em outros cantos, e isso também foi meio que uma ponte da pantomima grega lá para a pantomima latina. Então, ele criou essa ponte, que era a pantomima romana, e outros pantomimos que começaram a surgir nessa pantomima romana foi o Betilli e o Pilade, que eles realmente apresentavam uma tragédia, que era uma tragédia grega chamada de Prometeus, que foi escrita por Ésquilo, que também é um dramaturgo, né, bem antiguinho. Então, esse tipo de pantomima, como já é bem mais antiguinha, ela foi chamada de pantomima clássica, porque foi aí onde começou realmente a surgir esses textos mais elaborados da parte da pantomima, onde eles tinham que pegar esse texto, ler esse texto e tentar transmitir através só de gestos, usar o menor tipo de palavras possível. Na parte da Idade Média, que é onde a gente pegou lá da história da dança, na parte da Idade Média foi onde começaram a quebrar essa ideia de expressões corporais, ou seja, eles começaram a barrar essa expressão corporal e já veio com a questão dessa Inquisição, né, essa questão de manifestos. Mas em 1813 teve um pantomimo que começou a criar uma manifestação, né, de pantomimas, que foi o Jean Gaspar de Bural. É mais ou menos esse nome, não sei, ele é francês, então eu não sou muito chegada ao francês, mas é mais ou menos esse nome, se escreve desse jeito. E ele criou o personagem Baptiste, que foi oriundo da família dos Pierrot, lá da comédia francesa. Então, essa parte dos Pierrot já veio com essa questão de revolução, por isso que os Pierrot têm essa ideia mais forte da questão da revolução, por causa que foi aí que eles começaram a quebrar essa ideia da manifestação e começaram a trazer essa pantomima à tona de novo, onde o corpo começou
a ganhar essa forma. Isso foi levado para a Europa e eles deram o nome de pantomima romântica, que é onde começou realmente essa questão do movimento da pantomima, e ela começou a ganhar outro tipo de forma. Além da clássica, começaram a interagir com gestos mais exagerados ainda. Na Europa, a questão das pantomimas, eles eram apresentados nos teatros, tanto como nos teatros, nos music halls, no boulevard, os circos, e um dos cantos mais famosos de apresentar foi no Teatro de Funèbre da Boulevard do Temple, marcado como a época de ouro, porque foi aí onde a pantomima começou a criar realmente força, que eles chamaram de a Era do Ouro da Pantomima, que aconteceu de 1825 a 1860. E esse estilo, né, esse estilo de pantomima começou a ser realmente reconhecido, e o Marcel Carné puxou essa ideia e ele resolveu imortalizar essa questão da pantomima, essa história da pantomima, no filme Les Enfants de Paradis, que traduziram para o português agora Boulevard do Crime, protagonizado pelo grande ator e mímico francês Jean-Louis Barrault. Outros mímicos que também ganharam bastante fama, né? Outros pantomímicos que ganharam bastante fama na questão do cinema foi Charlie Chaplin e o Buster Keaton, que são os mais expressivos da pantomima. Acredita-se que existe a pantomima antes de Charlie e a pantomima pós-Charlie. Por quê? Porque quando eles faziam pantomima, era só limpo e seco. Era só a pessoa lá fazendo gestos. Porém, depois que Charlie Chaplin começou a atuar na parte cinema, ele começou a introduzir figurino, começou a introduzir a questão de cenário, e isso já ficou mais teatral. Então eles começaram a acreditar que não tinha como fazer pantomima cênica, né, sem elementos cênicos. Gente, eu vou beber um pouquinho d'água, peraí. Foi mal. Já para o século XX, as artes em geral começaram a ter um conceito maior e começaram também a modificar essa questão de estética. Ou seja, as palavras que já eram ditas na pantomima já foram trocadas por música em si, e você tinha que passar sua mensagem através somente de gestos, de acordo com a música que ia passando. Isso já foi modificado já no século XX, e eles chamaram de pantomima neoclássica, por causa que eles pegaram a pantomima clássica que tinha os gestos e eles passavam a mensagem dando pequenas palavras, e eles trocaram. Então essa neoclássica vem dessa ideia. Um dos caras que mais criou essa questão de pantomima foi o Marcel Marcial, que ele criou o personagem Bip, e ele foi um dos mais conhecidos como esse tipo de pantomima, esse tipo de pantomima mais gerada por clássico. E outro que começou também a puxar essa pantomima por clássico, onde tinha bastante questão de sons nos seus filmes, na parte cinematográfica, foi o Mr. Bean, que também ele é conhecido como pantomímico, é também conhecido como mímico, pois ele, nos filmes dele, o menor tipo de palavra que ele puder usar, ele usa, mais a questão que ele usa bastante som. Seja som normal, com um som exagerado ou uns toquezinhos de fundo. E essa vai levado mais, essa pantomima mais levada para som, com toda essa questão de fala, toda essa questão de gesto, começou a ser conhecido como a pantomima moderna. E para Chaplin, veio essa questão mesmo de levar para os palcos, né? Então, como começou a ter força essa questão da pantomima, eles resolveram realmente gravar filmes e ideias com essa ideia de só a música tocando e o pessoal tentando transmitir essa mensagem só com gestos, só com a expressão corporal, só com a expressão facial, e veio a pantomima cinematográfica.
Já a pantomima cristã foi surgida mais pra frente, que é onde os grupos cristãos começaram a introduzir essa questão de pantomima com as músicas tocando no fundo, eles tentando transmitir a palavra do Deus a qual eles acreditam dessa forma de expressão corporal. Então, foi levada para essa ideia de pantomima cristã, e um dos grupos que se destacou na época onde foi surgido foi a Fundação Norte-Americana Jocum, que significa Jovens com uma Missão. Então esses foram os que ficou mais conhecido, principalmente nessa ideia de pantomima cristã. Agora que você já sabe um pouquinho da pantomima cristã, a gente vem para a ideia de criação. Como criar uma pantomima? Qual a ideia de criação de pantomima? Primeira parte, pegue o texto. Veja o texto, crie seu texto, crie qual a mensagem você vai querer passar. Com essa mensagem que você quer passar, você já vem com a ideia de personagem. Vamos pegar uma pantomima um pouco mais famosa para poder dar essa ideia. Vamos levar a parte de Lifehouse. É uma pantomima bastante famosa hoje em dia, né? Ela foi criada também ela é bem antiguinha, eu não lembro exatamente a data onde ela foi apresentada a primeira vez e como ela foi criada. Porém, a história é o quê? A história da criação, onde Deus criou um homem, sua imagem e semelhança, porém com ele também veio o pecado e também veio a redenção do homem com o Senhor, vendo essa questão da herança. Então esse é basicamente o texto, é o que você precisa saber. O que seriam os pecados? Os pecados são esses pecados mais carnais, seriam tipo a bebida, droga, seria também a questão do se vender, do corpo, né, dos prazeres carnais e tudo mais. Vem também a questão de se entregar realmente à morte, suicídio. Então esses pecados carnais são esses pecados que também podem ter vindo junto com a humanidade. Para fazer uma boa apresentação de pantomima, a primeira coisa que você precisa ligar nos ensaios é o quê? A questão da visibilidade. Se você tem que dar a mensagem com o seu corpo sem falar nada, se eu esconder o meu rosto e tentar demonstrar tristeza, eu não vou conseguir demonstrar tristeza exatamente se eu não conseguir mostrar o meu rosto. Ou seja, essa questão de visibilidade é bem essencial. O corpo tem que estar visível juntamente com o rosto. A segunda parte a ser percebida na questão ensaio, para ter uma boa apresentação na parte de passar a mensagem, é a concentração. Porque se o seu personagem for, no caso de Lifehouse, se o seu personagem é Jesus, você tem que passar a maior calma possível para eles e até que o criador, né, que pegue essa paz e a criação tenha também essa paz e tenha também essa felicidade. Se os dois não estiverem conectados para passar essa mensagem, se essa concentração for quebrada e você se ligar na plateia que está assistindo e não na sua apresentação, essa questão vai ficar muito complicada. Tanto para você, que não vai conseguir passar a mensagem em si por não estar concentrado na cena, quanto também pela plateia, que não vai conseguir entender muito porque você vai estar mais para confuso do que para tentar passar a mensagem. E a outra questão é a parte expressão. O seu corpo tem que estar de acordo com a expressão facial. Se você não está nessa ideia de expressão, se você não está de acordo com a mensagem, se você não está de acordo com o seu personagem, a sua pantomima vai ficar vaga. Por quê? A expressão eu estou gesticulando aqui, falando e tudo mais, eu estou fazendo movimentos básicos. Porém, para a expressão da pantomima, para a expressão de passar uma mensagem somente com gestos, você vai ter que exagerar um pouco mais do que você faz. Se a sua alegria é um sorriso básico, tipo, tô aqui feliz, para a questão da expressão, para a questão da felicidade, eu tenho que movimentar meu corpo, então a minha alegria, além de ser assim, vai ter que ser tipo... Tô tipo muito feliz aqui, porque senão a plateia não vai conseguir identificar a sua questão de alegria. Assim leva também para a parte da tristeza, que seria o quê? Se a minha tristeza é essa,
E se eu vou fazer essa tristeza na pantomima, o pessoal vai pensar que ou eu tô confuso, ou eu tô mais pra pensativo e não vai conseguir entender a minha tristeza. Então minha tristeza já vem com a expressão facial e a expressão corporal mesmo lá embaixo. Outra técnica também de pantomima que você pode atrapalhar sua pantomima é o quê? É a parte da pantomima que a gente chama de pantomima linguística ou pantomima escrita. O que seria essa pantomima escrita? Seria aquela ideia de contação de história, onde tem um narrador com um livro aqui lendo, fazendo a contação mesmo de história, e tem as pessoas lá que estão para ver os gestos que tá se pedindo. Por exemplo, era uma vez uma linda menininha. Tem uma pessoa aqui, vai lá, bota a mão no cabelo e já vai, puxa a questão mímica mesmo, onde é uma linda menininha. Mesmo a pessoa não sendo bonita, se tá uma linda menininha e você fazendo gestos como se nada estivesse acontecendo, a plateia vai lhe imaginar como se fosse uma linda menininha. Para você trabalhar essa questão da pantomima, você vem com a questão de expressões. Fique na frente do espelho, observe seu corpo, veja como o seu corpo se expressa e como as suas expressões, e exagere ao máximo. Daí você vai conseguir fazer um bom personagem e fazer também uma boa criação de uma pantomima com um texto bem elaborado. Então, esses foram os meus módulos, galerinha. Fica com Deus e qualquer pergunta pode fazer no chat. A festa da criançada lá na sede, porque então eu não queria, eu não me acharia justo se deixasse as comunidades sem essa visita, né? Então eu gostaria de pedir a todos nós que encaminhemos nas casas, mesmo dizer: oi, tudo bom, bom dia, sua matrícula foi feita, que bacana, parabéns, vamos para outra e vamos para outra. E vamos nos dividir, todos nós, né, professores, a gestão da escola, os técnicos da secretaria, os meninos do teatro também se dispuseram a fazer isso sem nenhuma obrigação. Mas por que eles estão fazendo? Porque é gente que cuida de gente. É da escola, Murilo! Olha, é que a gente tá passando nas casas pra saber como é que tá a questão da matrícula, se já foi feita. Já fizeram. Já fizeram tudo? Dos netos não, Isso eu acho importante, porque vocês estão nas casas, estão apresentando um trabalho que as crianças podem se animar, né? E pode fazer alguma coisa. Por isso eu dou parabéns para ele, que ele possa fazer um bom trabalho. Eu votei para ele, não é puxando o saco dele, porque o outro tivesse ganhado também, ele é nosso prefeito, né? Então ele é o prefeito de todos. O que eu acho importante dele é as reportagens dele, que ele disse que é o prefeito de todos. Então a gente tem que trabalhar junto. Nenhum aluno fora da escola! Quero agradecer ao prefeito de Forquilha, Ednardo, a secretária de Educação, a Dorilene, pelo belíssimo trabalho competente que está sendo realizado nas comunidades da cidade de Forquilha. Hoje, finalizando o nosso projeto Educação para Todos, nenhum aluno fora da escola. É gratificante participar na comunidade, visitar todas as casas, todos os alunos, trazê-los para a escola,
a brilhantar nosso 2021, nossa educação. Eu quero dizer que quando eu estava falando que em todas as localidades, a gente não estava brincando não, viu? Levaram a brincadeira a sério. Estamos aqui realmente, ó, olho d'água dos Cassimiros, certo? Ó, depois da Engar, todo mundo ali, ó, a superintendente, diretora, certo? Coordenador, tudo aqui vindo atrás de alunos, certo? Para a sala de aula. É isso aí.